Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Em Dois Dedos de Conversa de hoje convidamos o professor José Gameiro, diretor científico do Museu Portimão e também antigo júri do Prémio Europeu do Ano, para nos falar dos prémios Hémia, ou seja, o Prémio Museu Portimão foi este ano atribuído ao Museu de Arte Moderna de Istambul. Bom dia, professor José Gameiro. Este prémio, criado em 2018, que importância tem tido no universo dos museus europeus? Ou seja, como é que isto tudo começou? Pois, essa é uma boa pergunta, porque faz... O Hémia. É, exatamente. Bom, nós São entramos... os Oscars dos museus, não é? Exatamente, é uma espécie de Oscars dos museus europeus, os mais recentes, ou pelo menos os museus que são inaugurados há menos de 3 anos ou renovados há menos de 3 anos. Ora bem, isto tudo começa... Se nós quisermos recuar um bocadinho há, talvez, 15 anos, quando nós ganhamos o prémio Museu Conselho da Europa, o Museu de Portimão ganhou Exato. o Museu da Europa. Bom, nessa altura, e depois disso, pronto, tive alguns contactos e eles convidaram a direção do European Museum Forum, ou seja, o Fórum Europeu dos Museus, convidou-me para eu integrar o parceiro júri também. E, portanto, visitar e avaliar os museus que concorriam cada ano. Exato. Portanto, eu fui convidado em 2011, tive que ir a Bremenhaven, ali no norte da Alemanha, e aí fui convidado, entrei, e, portanto, comecei em 2012, no ano seguinte, no EMEA, e visitei 6, 7 museus para fazer a avaliação e fazer os meus relatórios. Bom, tudo isso foi para a frente e estive até 2018 como júri. Por acaso, nos últimos 3 anos, até fui presidente de júri. Acontece que em 2018, quando eu saí, percebi que o EMEA estava, tinha alguma necessidade de encontrar local para várias coisas. Por exemplo, o arquivo deles, que tem início em 1977, quando começa o Prémio Europeu do Ano, começa em 77, o Kenneth Hudson, eles tinham um arquivo em Liverpool, tinham um arquivo em Berlim, tinham um arquivo em Milão. E o secretariado, o office, digamos, o secretariado deles era em Milão. Mas havia necessidade de sair e, portanto, havia aqui Bem, eu falei na altura com o Presidente da Câmara, Silda Gomes, e no sentido de que, bom, nós que estamos ligados um bocadinho a esta história dos museus europeus, podemos também trazer para Portimão alguma relação, alguma ligação com toda esta dimensão museológica da Europa. Bom, e depois conheci obviamente a Presidente do Fórum Europeu dos Museus e houve em julho de 2018 um acordo, uma parceria entre a Câmara de Portimão e o EMF para que o Museu de Portimão se tornasse a chamada Casa do EMI, ou seja, onde seria o escritório, digamos, o secretariado e o local do arquivo, dos vários arquivos espalhados pela Europa, viessem reunidos aqui para o Centro de Documentação. Isso levaria algum tempo, porque eram mais de 800 caixas. E, portanto, finalmente isso está a concluir. Bom, e nessa altura, o facto de nós termos Portimão se ter tornado essa tal casa onde inclusive o júri todos os anos se reúne, contribuiu também para se pensar, mas e porquê é que não se cria também um prémio que designe Portimão e que se relacione Portimão com esta relação toda museológica com a Europa? E foi isso que foi acontecendo e, portanto, encontramos um prémio chamado Prémio Museu Portimão. Certo. E o primeiro prémio que foi entregue em Sarajevo, em 2019, esse prémio começou, portanto, aí a ser entregue. Bom, o que é que se pretendia com esse prémio? Que fosse um prémio, porque haviam vários outros prémios, portanto, o prémio principal, não é? Que é o Prémio Museu Europeu do Ano, que é o mais importante, e a seguir ao Conselho da Europa, o Prémio Conselho da Europa. Mas depois há outras categorias. Mas não havia nenhuma categoria que, de certo modo, com esse prémio se pretendesse distinguir os museus que tivessem uma atmosfera de acolhimento, uma atmosfera de inclusão, em que os visitantes se sentissem como que em casa. Quer dizer, que cada museu que nós visitamos fosse um museu com essas características. E pronto, o Museu Portimão serve para isso. Claro.
E tem pronto, uma desde particularidade 2019, muito especial. exatamente, desde 2019 que é atribuído, portanto há 7 anos, não é? Portanto, não, 6 anos. Este ano foi atribuído a Istambul, ao Museu de Arte Moderna. Exatamente. E, portanto, foi essa, digamos, a lógica de tudo isto. Portanto, há esta relação que começa há 15 anos e que tem os seus frutos. E, neste momento, Portimão está, de facto, enfim, referenciado. Portanto, e quando nós, este ano, fomos a Białystok, na Polónia, foi a doutora Dora Pereira, eu e a Dora Pereira fizemos também. essa entrega. Nós não recebemos só prémios, recebemos depois o prémio Silete do Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor. Entregaram uma escultura, foi? Uma escultura. Essa escultura representam, digamos, 2 seres humanos que se apertam a mão. Portanto, é a tal ideia do museu amigável, do acolhimento, da inclusão, do sentido de pertença. Pronto, e foi essa. E o escultor, por acaso, João Carlos Dias, foi o que também fez as esculturas que estão no Museu das Conserveiras em branco, aquelas esculturas brancas que nós temos na nossa sala. Sim. Portanto, também foi ele que contribuiu também para essa escultura. Muito elogiadas por toda a gente. E são realmente um destaque ali muito importante. Naquela parte da fábrica e na parte dos esqueletos. Sim, dá uma informação muito humaniza muito. Exatamente, dá sentido àquele trabalho e a quem o fazia, porque realmente essas esculturas não são aquelas esculturas tipo realistas, mas são esculturas que chamam muito a atenção e que se destacam. Uma abordagem um bocadinho diferente daquela. E este prémio também é muito bem conseguido, de facto. Não estão todos de parabéns, não é? Acho que sim. Sim, e para o ano esperamos entregar o próximo prémio, que já se sabe onde é que é. Estamos praticamente a meio do ano, o professor Gameiro com alguns projetos aí na manga que possa nós no fundo dizer. Depois tivemos este ano o nosso 17º aniversário, não é? Portanto, nós temos agora em preparação para o dia 5 de julho uma exposição que se chama Planeta Azul, que tem muito a ver também com uma reflexão sobre a sustentabilidade e a sustentabilidade, enfim, do mundo, e que, através da arte, que é feita com colaboração com os artistas que estão residentes no Algarve, portanto, a rede de artistas algarvios, muitos deles são estrangeiros, mas já estão cá a morar há muitos anos. Mas integra várias artes? É mais escultura, é mais pintura, mas tem alguma escultura também. E vai ser no próprio museu lá na sala? E vai ser no próprio museu no dia 5. No dia 5 vai ser a próxima exposição de verão. Depois haverá outras até ao final do ano também, claro. E os diretos de conversa está cá e para isso, volta e meia convida o pessoal de Portimão, salvo seja, não é? Neste caso o amigo José Gameiro, diretor científico do Museu de Portimão, para falar, e esteve aqui a falar, sobre este prémio muito importante, que é o Prémio EMEA dos museus a nível da Europa. Estamos no bom caminho, professor. Exatamente. Como é lógico. Portanto, nós espero que esta relação europeia continue. Aliás, tem todo o sentido de que isso aconteça, porque isso é uma maneira, enfim, também de valorizarmos a nós próprios e também a toda a comunidade, não é? Obrigado, professor. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.